Gente, todo sábado a gente faz séries de mensagens. E a série de mensagens que a gente está vendo nesse período, o tema é Seja como Jesus. Simples e básico. Se nós somos discípulos, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser igual a Jesus. E Jesus não é apenas um exemplo. Jesus é como de fato nós devemos ser. Nós precisamos ser igual a Jesus. E aí nós vimos alguns temas específicos. Semana retrasada, a gente viu o quanto Jesus era santo. E como nós devemos ser santos também. Jesus foi santo, eu preciso ser santo. Semana passada, a gente percebeu como Jesus priorizava um tempo a sós com Deus Pai. Se Jesus priorizava um tempo com Deus, sendo Deus, imagine nós. A gente tem a ousadia de achar que a gente consegue fazer alguma coisa sem Deus. E não consegue. A gente não consegue, de jeito nenhum. Então eu preciso priorizar o meu tempo a sós com Deus. Você precisa priorizar o seu tempo a sós com Deus. Eu fico impressionado com adolescentes e jovens que têm tempo para tudo. Tem tempo para sair com os amigos, tempo para ir no cinema, tempo para o namorado tem de sobra. Agora, tempo para Deus é só um milagre. Não tem. Não existe vida devocional, não existe vida de oração, não existe nada. Existe tempo para os outros, mas tempo para Deus não. E Jesus priorizava o tempo com Deus. Ele fazia milagre, ele pregava, ele andava, ele ensinava, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, mas ele priorizava o tempo a sós com Deus Pai. Então a gente viu o quanto Jesus é santo, nós devemos ser santo. O quanto ele priorizava o tempo a sós com Deus Pai, a gente precisa priorizar. E como o nome da série é Seja como Jesus, hoje a gente vai ver como ele foi humilde. E como nós devemos ser humilde e como a humildade tem poder para transformar todos os ambientes. Então abra comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 a partir do verso 38. É um texto que está dentro de um sermão de Jesus conhecido como o Sermão do Monte. Então, Jesus está mostrando ali, mudando todo o contexto que as pessoas conheciam até então em relação à humildade, ok? Então, Mateus, a partir do verso 38, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na NVI. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e oram por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora fale aos nossos corações, porque nós sabemos que ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje a gente vê aí nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, a vingança é quase que um imperativo moral. Se alguém me fizer alguma coisa, eu preciso retribuir, né? Retalhar alguém, cancelar alguém, é afirmar que aquilo vai resolver os meus problemas. Tem uma frase que nós usamos, e só o brasileiro usa essa frase.
Quando um estrangeiro escuta essa frase na boca dos brasileiros, eles se assustam, porque é uma frase muito pesada. Nós dizemos assim: eu vou acabar com a tua raça. Não é? Você já deve ter dito isso para alguém: eu vou acabar com a raça daquela pessoa. A vingança, ela não é justiça. A vingança é você dar o troco. Ela é apenas retorno. Eu já ouvi da boca de um jovem dizendo assim: pastor, se eu der o troco para aquela pessoa, se eu cancelar aquela pessoa, se eu me vingar daquela pessoa, eu vou ser feliz. Eu vou ficar alegre, contente. E eu disse para ela: você acha realmente que a revanche vai te trazer satisfação plena? Vai te trazer felicidade? Porque qual é a satisfação que a vingança vai oferecer para uma pessoa? Uma coisa é certa: nós não temos que dar o troco ou revidar. A gente às vezes coça a cabeça e fica ansioso para digitar algo que vai atingir o próximo, que vai atingir aquela pessoa. Somos seres que queremos vingança o tempo todo. Um dia você vai ver o seu, vou te dar o troco. E muitos vivem com esse desejo de vingança. Eu já atendi jovens e adolescentes com lacunas emocionais tão sérias, porque cresceram querendo vingança. Cresceram querendo dar o troco. Cresceram carregando esse ódio dentro do coração. Aí você vai conversar com a pessoa, ela só quer saber de se vingar. Ela só quer saber de maltratar o outro e tudo mais. E esse raciocínio de vingança, dar o troco, é o que Jesus está confrontando aqui nos dois textos que nós lemos. Jesus está falando: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, vamos dar o troco mesmo, vamos bater, vamos se vingar. Vocês ouviram o que foi dito? Opa, não é bem assim. Então Jesus vem mudar essa ideia e Jesus vem apresentar uma ideia totalmente diferente. Qual que é a ideia que Jesus apresenta? A humildade. A humildade. Então Jesus começa aqui dizendo: vocês ouviram lá, olho por olho, dente por dente? Isso não é algo novo, olho por olho, dente por dente, é algo antigo. Antes aqui do Sermão do Monte, lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés já tinha, antes da lei de Moisés, já havia leis babilônicas, egípcias, que tinham esse negócio. No seminário eu lembro que a gente teve uma aula só com leis. E aí a gente comparava as leis antigas dos outros povos com as leis de Moisés. E a ideia da aula era comparar essas leis, como que elas já existiam. E um dia o professor falando do olho por olho, dente por dente, muito me chamou a atenção. Já existe, esse treco no mundo antigo era verdade. Então Jesus pega essa lei tão conhecida de todos nós, dos judeus, no mundo antigo, e fala assim: sabe esse negócio aí de olho por olho, dente por dente? Sabe esse negócio aí? Então vamos lá, vamos pensar direito aqui. Se você, para os antigos, a ideia era: se você vier para o meu lado, eu vou dar o troco mesmo. Essa é a lei. Se você ficar aqui me perturbando, eu vou te perturbar também. Eu vou bater em você também. E a gente nasce com esse treco. A gente cresce assim. Às vezes nós somos incentivados pelos pais. Se o menininho lá bater em você, você bate nele também. E nós crescemos assim, com esse desejo de vingança. Se alguém vir dar um murro em você, você dá um murro também. Uma vez eu cheguei para minha sobrinha, ela chegou chorando, eu falei: mas por que você está chorando? Porque a fulaninha ali me empurrou. E eu falei: o que você fez? Eu empurrei ela também. E aí eu queria incentivar ela a falar: tá certo, mas daí eu tive que repreender ela, falar: não. Por quê? Porque ela cresceu com aquilo e eu também tenho um desejo de uma certa vingança. Ainda mais em cima daqueles que nós amamos. Então essas leis já andavam aí em vigor no Antigo Testamento. Poxa, se alguém matou ali, vai morrer também. Se alguém fez isso, vamos fazer também. Se alguém furar o teu olho, vamos furar também.
E aí Jesus, ele está ensinando esse sermão do monte, só que numa perspectiva do reino de Deus. Não numa cultura, não de um povo específico, mas do reino de Deus. Na cabeça do judeu, vamos retribuir. Mas na cabeça de Jesus, é totalmente diferente. Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que lhe ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Se quer demandar contigo, tira-te a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Então pense comigo. Os caras antigamente pensavam assim: se alguém obrigar eu fazer alguma coisa, eu vou também obrigar aquela pessoa a fazer. Mas aí Jesus vem e fala assim: ei, não é nessa perspectiva, mas olha nessa outra aqui. Jesus está falando: se o seu pior inimigo te pedir a capa, pô, dá outra capa também. Dá tudo que você tem, tira o seu bem e dá para a pessoa. Se o seu inimigo, pior inimigo, te pedir para andar 1 milha, cara, vai com ele 2. Imagine você, alguém que você despreza muito, você não gosta, te pedisse algo nessa proporção, pessoa que você odeia, até onde você iria com essa pessoa? Você estaria disposto a andar com essa pessoa? Você estaria disposto a entregar aquilo que você tem para essa pessoa? O que você faria? O que Jesus está fazendo aqui? Percebe, ele está invertendo o mundo. Até então o mundo era: você me odeia, eu também te odeio. Até então o mundo era: você matou, eu também vou te matar. Até então o mundo era: cara, se você me obrigar, eu vou te obrigar também. Jesus está invertendo o treco. Jesus está falando: não, o reino de Deus não é por esse caminho. O reino de Deus não é fazer o que todo mundo aprendeu e a gente continua fazendo. Não é. Não pode ser tudo baseado na vingança, tudo baseado na retribuição. Não. Aí Jesus continua: ouviste o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ninguém nos ensinou sobre isso. Alguém te ensinou a odiar alguém? É natural, que a gente já cresce com ódio. A gente já cresce com ódio. Amamos quem queremos amar e odiamos quem queremos odiar. Amamos os próximos e odiamos os inimigos. Essa é a lei da vida. E ponto final. Fomos criados assim. Eu não gosto de você, você não vai conviver comigo. Eu não falo com você, eu não olho na sua cara e ponto final. Não gosto de você. Aqui eu gosto de você. Eu quero estar com você, eu quero conversar com você e ponto final. A lei da vida. Mas Jesus vem e diz: para vocês se tornarem filhos do Pai Celestial, vocês precisam fazer diferente. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Rapaz, como assim, mano? Lembra a série? Seja como Jesus. Não é para ser igual ao próximo. Não é para ser igual aos amigos. É para ser igual a Jesus. Aqueles que odiavam Jesus, ele amava. Aqueles que perseguiam Jesus, ele amava. Então eu tenho que ter os mesmos traços do caráter de Cristo. Personalidade de Cristo. A forma de agir. Eu sou identificado como filho porque eu pareço com Deus. Não pareço com o mundo. Não pareço com os amigos. Somos identificados como filhos de Deus quando amamos o inimigo. Quando oramos por aqueles que nos querem o mal. Porque se você só ama quem ama você, o que isso muda na tua vida? Eu só amo a minha mãe. Ok, o que muda na minha vida? Nada. Jesus diz assim: até o publicano faz isso. Ele é igual a você. Ele ama os seus. O publicano era a pior espécie de pessoa da época, mas ele ama aquelas pessoas que são seus. Para o judeu ouvir que ele era igual ao publicano não era morte para ele. O gentil também. O gentil é aquele que não crê em Deus, no Deus do judeu.
Mas ele faz o mesmo, ele ama os seus, Jesus está falando. Você entende? Para ser comparado o judeu com o gentil, um judeu com um publicano, era morte para o judeu. O judeu é o público que está ouvindo a mensagem aqui de Jesus. Então não é fácil amar quem quer o mal da gente, não é fácil. Nós não somos ingênuos que existem pessoas na escola, na empresa, na família, que querem o nosso mal. Dentro da igreja existem pessoas que querem o nosso mal. Dentro da igreja, pessoas que falam mal umas das outras. Mas a série tem... Qual que é o tema da série? Seja como Jesus. Uma das dificuldades no meu ministério de jovens e adolescentes, sabe qual que é? Se os adolescentes lá em cima estiverem conversando, escuta aí. A maior dificuldade que eu encontrei no ministério com jovens e adolescentes é a fofoca. Fofoca. Eu não gosto de fulano de tal e eu crio fofoca. E a fofoca toma conta do coração de jovens e adolescentes a tal ponto que eu já vi ministérios divididos. Fofoca. Gosta de falar mal dos outros. Gosta de inventar coisa dos outros. Mas nós precisamos ser igual a Jesus. Se nós amamos a Deus, se nós vivemos para o reino de Deus, eu preciso olhar para isso e ver que Jesus inverteu a ordem do mundo e eu preciso caminhar com isso. A forma na qual nós somos chamados para viver não é a forma natural do ser humano que nasce odiando, mas é a sobrenatural. É a forma na perspectiva do reino, que muitos me odeiam, mas eu preciso amar. Então é diferente. E aí Jesus, ele, para fazer essa pergunta para nós sobre o inimigo, o que você sente quando você olha para uma pessoa que você sabe que não gosta de você? O que você sente? Ah, pastor, não sinto nada de bom. Não é o meu amigo. Eu não vou chamar ele aqui perto e vou postar uma foto com ele no Instagram. Eu sei que não é o processo natural. Não está no nosso DNA. E eu não espero de você isso de forma natural. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mas se a gente caminha com Cristo, pouco a pouco, o nosso sentimento de ódio vai sumindo. Por quê? Porque a genialidade de Jesus é transmissível. Quando eu vivo com Cristo, eu começo a fazer as coisas que até eu duvido. Eu não estou odiando tanto como eu odiava antes. Por quê? Porque eu estou andando com Cristo. Nós olhamos para esses cenários que Jesus apresentou aqui, poxa, andar a segunda milha, dar a outra capa, olho por olho, dente por dente, amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem, reforça muito o que Jesus veio fazer. Jesus vem para trazer uma ideia completamente diferente. Ele vem para mudar todas as coisas. E como que Jesus demonstra essa mudança? Será que Jesus ele chega impondo um poder? Jesus era poderoso. Mas será que Jesus chega nesse mundo impondo um poder? Qual que foi o poder que Jesus usou que mudou toda a humanidade? Até então, até nesse exato momento, era olho por olho e dente por dente. Até nesse exato momento, vamos odiar o inimigo mesmo. Até esse exato momento, aquele que nos persegue, vamos perseguir ele também. E aí Jesus ele usa um poder que transforma tudo. Qual que é o poder que Jesus usa? A humildade. Jesus demonstra humildade com todo mundo, velho. Isso é espetacular na vida de Cristo. Jesus demonstra humildade com as mulheres. Cara, diante de uma sociedade que era contrária à mulher, que odiava a mulher. A mulher era quase que uma escrava. Jesus vem e faz o quê? Ele demonstra humildade com as mulheres. Jesus, ele demonstra humildade com as crianças. Ele traz as crianças para o centro e diz, ó, sejam igual a essa criança. Crianças eram desprezadas. E Jesus mostra humildade com as crianças. Jesus, ele trata as pessoas de forma igual. Tem um momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, olha isso.
Ele como mestre, chega um determinado momento que ele começa a lavar os pés dos discípulos, literalmente. Aí ele diz assim: faça como eu fiz. Andem a segunda milha, deem a outra face, perdoa os seus inimigos, lava os pés uns dos outros. Essa postura de servo de Jesus, cara, é sensacional. Não é? Ele não quer estar acima de alguém ou de ninguém. Na verdade, ele está abaixo. E aí Jesus oferece então perdão para aqueles que perseguem ele. Jesus oferece salvação para aqueles que odeiam ele. Jesus oferece a vida eterna para aqueles que não gostavam dele e crucificaram ele. Então Jesus, ele mostra humildade o tempo todo no seu ministério. Em um mundo que era olho por olho e dente por dente, Jesus vem e fala: não, o reino de Deus é dos humildes. Não tem nenhuma demonstração de poder maior do que esse, o poder que vem através da humildade. Jesus virou um mundo de ponta cabeça. Um mundo que era totalmente voltado para o ódio, através da humildade. Através da humildade. Então, quando eu olho para Jesus, um cara humilde, a série é Seja Como Jesus. Jesus foi humilde com os inimigos, aqueles que perseguiam ele, os discípulos. A pergunta que eu faço é: você é humilde? Você é humilde igual a Jesus? Será que nós somos humildes? Quero rapidamente trazer aqui lições para nós. Primeiro, a humildade, ela não tem preço. A humildade não tem preço. Mateus capítulo 11 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem de mim o meu jugo e aprendam de mim. Por que Jesus disse? Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas. Olhando para esse texto, na hora, na minha cabeça veio assim: cara, como é cansativo ser uma pessoa orgulhosa. Como é cansativo. Foi a única vez que Jesus disse assim: aprendam de mim. E ele não falou: aprendam de mim a pregar, aprendam de mim a tocar no louvor, aprendam de mim a ensinar. Jesus disse o quê? Aprendam de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. Humildade, ela não tem preço. Não tem preço. Mas se eu chego em algum lugar e me perguntam assim: qual que é a qualidade que você tem? Se eu digo assim: eu sou humilde, eu já não estou sendo. Mas Jesus, ele é o cara mais humilde e ele mostra com naturalidade que nós devemos ser humildes igual a ele. Ele dizia que era humilde, ele dizia que era a vida eterna, ele dizia que era o caminho, ele dizia que ele era a verdade. Eu creio que nós temos um conceito errado de humildade. A gente pensa que humildade é pensar menos de si, né? Isso é uma falsa modéstia. Ou até uma baixa autoestima. Agora, a humildade que Jesus nos ensina é pensar menos em si. É pensar menos em você. Porque Jesus foi o homem mais humilde a pisar na face da terra, porque ele pensava menos em si. Ele entra nesse mundo, ele pisa nesse chão, e o único pensamento que ele tem é glorificar a Deus. É cumprir aquilo que Deus quer que ele cumpra. Jesus veio para a terra pensando em fazer a vontade de quem? Do Pai. Jesus vem para a terra pensando nas ovelhas perdidas, nos filhos pródigos. Então Jesus passou o tempo todo sem pensar nele. Olha que negócio espetacular. Ele chega na cruz, ele levanta os olhos e ele diz assim: Pai, perdoa eles. Até o final Jesus mostrou humildade. Mas a gente está vivendo uma geração muito orgulhosa, muito individualista, muito autossuficiente. A chave é: seja humilde, como ele era. Pense menos em você, como Jesus pensava menos nele. Jesus não está ensinando quanto nós merecemos.
mas o quanto eu desejo fazer por ele, pelos outros, pelo reino de Deus. E você pensando menos em você, você vai perceber que a humildade não tem preço. Cara, é bom ser humilde. Quando eu sou humilde para as pessoas, eu transformo as pessoas. Eu transformo os ambientes. A humildade faz com que as pessoas queiram ficar comigo, queiram ver o que eu posso ensinar para elas. A humildade faz eu amar o próximo. A humildade faz eu andar a segunda milha com o próximo. A humildade é uma das características mais marcantes de Jesus. A forma como ele se comportou, como ele interagiu com as pessoas, como ele falava. Mesmo sendo Deus, disse o apóstolo Paulo, que ele se humilhou a si mesmo e se fez um de nós. Isso é espetacular. Jesus, um cara humilde. E nós? Será que você é? Outra coisa que eu vejo aqui, a humildade, ela deve estar por detrás das nossas atitudes. A humildade não se apresenta como alguém grandioso, como alguém majestoso. Ou seja, ela não chega dizendo eu sou o cara, eu sou o bom, olhem para mim. Não. Por mais virtudes que nós temos, que você tenha, a melhor apresentação que eu faço de mim mesmo é eu sou um filho de Deus, do Deus Altíssimo, eu sou um servo de Deus. O maior exemplo de Jesus é, ele se esvaziou para viver a nossa vida, foi um homem de poucas posses, trabalhou numa carpintaria, até os 30 anos viveu como todos nós vivemos. A humildade estava por detrás de todas as atitudes de Cristo. Filipenses 2:3 diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse conselho de Paulo tem tudo a ver com os nossos dias. Porque as pessoas querem passar por cima uma da outra, querem vingança o tempo todo. A gente sempre quer ser o melhor, o melhor do que o outro. É uma competição invisível. É como se fosse uma guerra fria. A gente compete com nós mesmos. Porque pela frente você é o melhor amigo da pessoa. Por trás, pelas costas, o que está por detrás de um abraço? O que está por detrás de um oi, como você está? O que está por detrás de uma mensagem de WhatsApp? Às vezes a gente cumprimenta alguém, mas por detrás está ódio, está ciúmes, inveja. A gente quer roubar o lugar da outra, a gente quer ser mais valorizado que o outro. A gente quer ter o que o outro tem. Mas Paulo está falando, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, quando nós olhamos para as pessoas, a gente pode aprender com elas. A gente pode crescer com elas, a gente pode ser sábio. A gente pode se relacionar com elas como nós nos relacionamos com Deus. E olha que fantástico. Em Mateus, Jesus diz assim, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus, ele está há 3 anos caminhando com os discípulos e os discípulos começaram a discutir quem era o maior. Olha o que estava por detrás da discussão. Quem é o maior, o mais relevante, o que mais se destaca? Aquele que diz, eu sou o cara. Quem que é? Aí Jesus pega uma criança e diz assim, quem se fizer de humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Poxa, agir, pensar, ter atitudes de uma criança. Não é atitudes bobinhas da faixa etária. Mas é a ideia de perdão, que uma criança perdoa facilmente, da felicidade por coisas pequenas, da gratidão. Paulo fala que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não pensou nisso e não considerou isso, esse poder, essa glória. Sejam humildes. E nossa atitude, por detrás dela, deve ser uma atitude de humildade. E para a gente encerrar, terceiro, a humildade, ela alimenta as outras virtudes.
A gente, quando olha para o Sermão do Monte que eu li aqui no início, a gente percebe que Jesus começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que Jesus trata é sobre humildade. A primeira bem-aventurança é: sejam humildes de espírito. Porque ninguém vai se tornar as outras coisas, colocar em prática as outras bem-aventuranças se não for humilde. A gente não vai conseguir ser pacificador se nós não formos humildes antes. Ninguém vai ser manso se não for humilde. Ninguém vai chorar com os que choram se a gente não for humilde. Ninguém vai ter fome e sede de justiça se antes nós não formos humildes. Então a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes que os seres humanos têm. Conseguiremos ser bem-aventurados se formos humildes. Mas você precisa reconhecer que humildade no Sermão do Monte é a dependência exclusiva de Deus. Humilde, ele depende exclusivamente do Senhor. Porque não existe nada em nós para impressionar a Deus. Porque não tem nada, não tem valor em mim, não tem valor em nós. Não tem um valor para Deus no sentido de que eu tenho algo que Deus vai se impressionar. Então a única coisa que o humilde reconhece é a dependência total de Deus. Ele confia na vontade de Deus. A gente precisa ser humilde e confiar plenamente no Senhor. Enquanto a nossa cultura está pregando um sermão que a gente deve ser e ter e conquistar, Jesus está ensinando totalmente ao contrário. Jesus está mostrando para nós: você deve ser. E como que eu devo ser? Eu devo ser humilde igual Jesus foi humilde. Eu devo ser uma pessoa, não modeste, mas eu devo ser humilde de espírito. Quando eu reconheço que eu dependo absolutamente de Deus, eu não consigo fazer nada sem Deus, a minha humildade vai alimentando as outras virtudes. E eu consigo viver como um filho de Deus. Quando eu olho para Jesus, vivendo como ele viveu, todo mundo esperando que ele fosse subir no trono de Israel e governasse todas as coisas aqui no mundo terreno, Jesus, ele simplesmente entrou dentro de Israel num jumentinho e dali por diante ele foi parar numa cruz, sendo cuspido, vaiado, bateram nele. Imagine quantos xingamentos ele não ouviu. Furaram o lado do seu corpo. Tudo por humildade. Ele poderia mandar uma legião de anjos matar todos nós. Mas ele decidiu ir para a cruz, para perdoar os nossos pecados. E ainda olhar para todos nós e dizer: Pai, perdoa todo esse povo aí, que eles não sabem o que estão fazendo. Então, se a minha atitude de humildade deve ser a mesma de Cristo, eu preciso renunciar muita coisa para viver para a glória de Deus. Está na hora de você, jovem e adolescente, ser parecido com Jesus através da humildade. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque a gente olha para textos bíblicos e mostra como Jesus teve atitudes, pensamentos, e como nós precisamos, Pai, urgentemente, sermos parecidos com Jesus. Jesus não é um exemplo, mas Jesus é a forma como eu devo viver nesse mundo. Eu preciso ser parecido com Ele. Que nós possamos ser humildes. Que nós possamos ser pessoas que olhem para o Senhor. Que nós possamos viver como o Senhor viveu. Infelizmente, temos vivido uma geração orgulhosa. Infelizmente, nós temos vivido uma geração individualista, uma geração que pensa apenas em si mesmo. Mas Jesus vem e muda tudo isso. Jesus transforma o mundo. Jesus vira o mundo de ponta cabeça. E Jesus mostra o que nós devemos fazer. É andar mesmo a segunda milha.
é perdoar aqueles que nos perseguem, é orar por aqueles que nos odeiam, é viver como humildes de espírito para a glória de Deus Pai.